Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele, nem para a direita, e nem para a esquerda. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Meus irmãos, é interessante que nós, desde que nós nascemos, nós temos uma linha de vida, uma linha do tempo, onde N situações aconteceram e vão acontecer conosco. Por exemplo, eu olho para essas crianças que estão aqui, algumas, e eu vejo que passaram por poucas situações. Eu vejo que vão trilhar ainda muitos caminhos pela frente. Eu olho para a minha vida com 29 anos, praticamente um terço da minha vida, já passei por muitas situações e ainda vou passar por muitas situações. Eu já olho para alguns irmãos aqui, com todo respeito, que viveram um pouquinho mais, e vejo que já passaram também por muitas situações, mais situações, inclusive, do que eu já passei. E assim é a nossa vida. Desde que nós nascemos, nós temos uma linha do tempo. E só vai se finalizar a partir do momento que nós morrermos. E quando eu penso justamente sobre linha do tempo de vida, eu penso que os acontecimentos que podem ocorrer conosco são acontecimentos materiais, acontecimentos sociais e acontecimentos espirituais. Afinal, podemos passar por N situações que envolvem a nossa vida com Deus. E é sobre isso que eu quero justamente pensar nessa noite com você, baseado nesse texto, sobre a vida do rei Josias. O que o rei Josias fez? Quem foi o rei Josias? Para que a gente pudesse ter como referência de um rei que começou a reinar com 8 anos de idade e que foi um rei que fez tudo segundo a vontade de Deus. Entra aí, rei. Pode entrar. Oh. Sente no seu trono ali, ó. Como é seu nome? Rei Josias. Como é seu nome? Rei Josias. Você tem quantos anos? 8 anos. Você começou a reinar com quantos anos? 8. 8 anos. E é interessante, irmãos, que nesses 2 versículos, especificamente no versículo 2, nós vemos a intenção do autor que escreve nessa parte em dar um resumo do que Josias fez. Se você começar a ler a história de Josias, você vai ver que, na verdade, começa a partir do versículo 3. Mas o autor se preocupa em dar um spoiler, como a juventude se amarra nesse nome. Antecipa os fatos, resume o que Josias fez. Se você ler o versículo 1 e o versículo 2, você já entende a história do rei Josias. E é justamente nesse versículo 2 que eu quero pensar com você, baseado nessa temática, porém um pouco diferente. Rei Josias, a retidão de uma criança que amava a palavra de Deus. Mas antes de nós entrarmos no versículo 2 mais profundamente, eu quero pensar com você, afinal, o que é retidão? Tem criança aí? Cadê as crianças? Crianças, o que é retidão? Obediência. É uma palavra um pouco difícil de se entender por uma criança, mas eu vou explicar para você que é criança. Retidão é simplesmente fazer o que é correto. Por exemplo, Olavo, você obedece ao seu pai e à sua mãe, então você age com retidão, você age corretamente. Melissa, você cola na escola, na creche? Pode não, né? Bonitinha demais, gente, é filho do Fábio. Bom te ver aqui, Fábio. Agir com retidão, sendo mais profundo na palavra, é a característica daquilo que é reto. Se você na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja,
Por exemplo, se você trabalha num caixa, você está a toda hora entregando dinheiro, buscando dinheiro. Se você pega aquele dinheiro e devolve na quantia correta, sem botar no seu bolso aquele dinheiro que não te pertence, se você age dessa forma, você age corretamente, você age em retidão. Agora, se você pega aquele dinheiro e coloca no seu bolso que ele não te pertence, você não está agindo com retidão. Agora nós entendemos um pouco o conceito da palavra retidão. E eu quero pensar com você, no versículo 2, alguns ensinamentos da parte de Deus para nós. Ensinamentos que vão nos mostrar a retidão desse rei e dessa criança que amava a palavra de Deus. E pode acompanhar comigo, por favor, na primeira parte do versículo 2. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós não temos, eu sempre faço PowerPoint, hoje não tem. Por favor, deixe sua Bíblia aberta. A primeira parte do versículo 2 diz o seguinte: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Em toda a linha do tempo de vida do rei Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade, ele fez o que era o quê? Reto. Significa então que o rei Josias, desde os 8 anos de idade, agiu corretamente em toda a sua vida. E o mais interessante aqui é notar a expressão: ele fez o que era reto aos olhos de quem, irmãos? Aos olhos do Senhor. Nós precisamos entender que Josias, como sendo um rei, ele tinha algumas responsabilidades. A primeira, governar, liderar um povo. A segunda, garantir que a vida do rei era uma vida segundo os princípios de Deus, que naquele momento era lei, eram os escritos, que falavam de quem Deus era, do que ele gostava, do que ele não gostava. E em terceiro, o rei, como ele governava, através da sua vida, ele precisava o quê? Fazer com que o povo também seguisse as leis e os princípios de Deus. E quando eu leio que o rei Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, eu percebo que na sua retidão, na vontade de fazer as coisas corretamente, significa que ele buscava Deus na sua lei e na sua palavra. O Senhor a todo momento olhando para o rei Josias e ele preocupado justamente com a palavra, com os princípios da palavra de Deus. Nós vamos ver nos próximos episódios, nos próximos domingos, continuando nessa temática, que o rei Josias faz uma reforma religiosa. E essa reforma é justamente a partir da palavra de Deus. E eis uma lição muito importante para a gente. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Meu irmão, as suas atitudes, a sua vida, será que você pode dizer que você faz o que é certo, o que é correto aos olhos do Senhor? As pessoas podem olhar para você, as pessoas podem visualizar em você que o que você faz, realmente você faz em retidão aos olhos do Senhor? Ou será que as pessoas olham para você e talvez tenha alguém que esteja aqui nessa noite visitando e sabe que você é dessa igreja e pensa, esse cara daqui, nem sabia que ele era crente? Afinal, aos olhos do Senhor ou aos olhos dos homens? Olha que interessante. O rei Josias, por ser rei, tinha poder, tinha influência, tinha riquezas, tinha tudo o que era preciso para quê? Ser influenciado por pessoas. Mas em nenhum momento é relatado que o rei Josias é influenciado por pessoas. Pelo contrário, ele está preocupado em tão somente fazer as coisas corretamente para Deus. Meu irmão, a sua vida, quando você faz as coisas, quando você busca Deus, quando você se dedica a fazer qualquer coisa, você faz para o seu irmão ou você faz para Deus? Isso é muito sério, sabe por quê? Porque a glória não pertence a homem, a glória pertence somente a Deus. Isso é muito perigoso, porque quando você tira a glória de Deus, você pode estar colocando em perigo a sua vida.
Deus não compartilha a sua glória com ninguém. E muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas olhando para o nosso irmão. Observe bem, eu não estou dizendo em nome de Jesus que você não deve pensar no seu irmão. Isso é muito importante. Nós, a todo tempo, precisamos pensar nos nossos irmãos. O seu irmão precisa ser o ponto de partida para sempre que você for fazer qualquer coisa, antes ele vir em primeiro lugar. Mas o que você fizer não pode ser para ele, porque a glória pertence somente a Deus. E o rei Josias, desde os 8 anos de idade, era justamente um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando ou contemplando atentamente os maus e os bons. Não importa se você é crente ou se você não é, Deus está vendo o que você está fazendo. E toda a nossa vida precisa ser para Deus. Será que você pode dizer que a sua vida é uma vida reta? Você age com retidão ou não? A segunda lição que eu consigo observar nesse versículo 2 está na segunda parte do versículo. Por favor, acompanhe comigo. Vou ler do começo. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, a segunda parte, e andou em todo o caminho de Davi, o seu pai. Crianças, vocês estão aí? Amém. Quem foi o rei Davi? Vamos. Quem foi o rei Davi? Foi um rei. Boa. Muito bom. O que Davi fez, crianças? Vocês sabem? Um acontecimento de Davi. Fala para mim. Gigante. Muito bom. Da fundinha que rodava e que bateu no gigante. As crianças estão espertas, irmãos. Observe bem. Primeira lição importante que nós precisamos entender aqui. Josias não era filho de Davi, literalmente falando. Porque você vai ler aqui, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Isso é só uma forma da literatura judaica referenciar que Josias era o quê? Da descendência de Davi. Ou seja, para não dizer que ele era tataravô, ok? Então se fala que Josias era filho de Davi. Então quando você lê na Bíblia algum acontecimento que fala de alguém que seu pai, por exemplo, Jacó e seu pai Abraão, não, Abraão era avô de Jacó. Então a referência do pai é uma referência familiar tão somente. Agora a pergunta que fica, irmãos, é o seguinte: por que o rei Davi, por que o autor se preocupou em destacar que o rei Josias andou nos mesmos caminhos que Davi? Qual o motivo? É interessante isso. Primeiro e único ponto. Porque o rei Davi é e era muito importante para a nação do povo de Israel. Por quê? Primeiro ponto, que é interessante em relação a isso daí. Foi um rei segundo o coração de Deus. Se nós observarmos na palavra de Deus, há um discurso em Atos, no capítulo 13, que Paulo faz, citando 1 Samuel 13,14, diz: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Palavras de Deus, ok? O próprio Deus falando com Samuel. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, há uma importância de que o próprio Deus escolheu Davi para ser rei. Segundo, foi para Davi a promessa de que o seu reino, Deus disse, o seu reino continuará, eu ia falar se perpetuará, continuará para sempre. E o melhor, da sua descendência virá aquele que vai salvar o seu povo, que nós conhecemos, que é Jesus Cristo. Lá em 2 Samuel 7,16 diz: quanto a você, profeta Natã falando para Davi, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre.
Em Atos 13, 23, Paulo continua falando: da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Então, por que motivos o autor se preocupa em evidenciar que Josias andou no mesmo caminho de Davi? Sabe por quê? Para colocar Josias no mesmo patamar de importância que Davi teve para quem lia isso daqui na época e para nós que estamos lendo hoje. Então nós podemos dizer claramente, podemos entender claramente que o rei Josias foi tão importante quanto Davi foi. E é interessante que, abrindo parênteses, tem gente que muitas vezes evidencia mais os erros do que os acertos. É muito comum nós olharmos para a vida de Davi. E quando eu falo Davi, o que vem à sua cabeça? Adultério, assassinato, traição. E nós, por conta da nossa pecaminosidade, infelizmente nós temos esse defeito. E nós muitas vezes, quando olhamos para o nosso irmão, o que nós enxergamos são mais erros do que acertos. Não estou dizendo aqui em nome de Jesus, irmão, que você não deve observar a vida do seu irmão para que ele possa corrigir o seu erro. O que eu estou dizendo é que nós, quando olhamos para o nosso próximo, nós não olhamos primeiro para nós. E isso é um grande problema, porque você não é pior e nem melhor do que ele. Ele não é pior e nem melhor que você. Vocês são dois pecadores que precisam de Deus. E infelizmente nós olhamos isso e tratamos como sendo algo, você é falho. E você não olha para você e identifica que você também é falho. E quando nós olhamos para Davi, nós pensamos em quê? Adultério. Mas por que então motivos há um objetivo dos autores bíblicos em relatar que Davi era segundo o coração de Deus? Por que motivos, no meio da divisão da tribo de Israel e de Judá, em que Salomão viveu anos com Deus, e no final de sua vida fez cagada, desculpa a expressão, mas essa é a verdade, e ele ali com muitas mulheres, ok? E ao mesmo tempo ele fazendo poste para ídolos, Astarote, Moloque. A história fala que Moloque era um deus que tinha uma mão assim, que eles pegavam as crianças, meio das crianças, hein, e colocavam as crianças para poder queimar. Pensa, Salomão, que conhecia Deus, o cara mais sábio do mundo, relatado na Bíblia, adorar a um ídolo. O que acontece? Deus fala o seguinte: ó, eu queria te destruir, mas por amor a seu pai, Davi, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar um reino com você que é Judá, depois Benjamim vai te seguir, eu vou pegar 10 tribos e vou dar para Jeroboão em diante. Aí eu te pergunto, meu irmão, como que esse homem Davi não é importante? Olhe para o seu irmão e lembre-se que você é igualzinho a ele. Lembre-se que todos nós somos pecadores precisando de Deus. Porque afinal, do que adianta nós estarmos aqui como igreja? Eu estava conversando com a minha esposa, Rebeca. Gosto de falar isso com a minha esposa, agora eu posso falar. Gente, ela não está aqui, tá? Não é porque estou brigado com ela, não é porque ela está mesária lá em Guarapari, Rebeca. E ela ficou por lá, porque ela trabalha em Guarapari mesmo, mas eu estava conversando com ela. E eu falei: meu amor, às vezes eu não quero mais ser crente. Porque quando eu estou na igreja, dá vontade de sair. Não é nessa igreja aqui, irmãos. Eu falo igreja no sentido global. Porque as pessoas querem o mal das outras, porque ninguém olha para você respeitando você no sentido de pecado. E sempre há alguém melhor do que o outro. Desanima de ser crente. Talvez você que nos visita, quando olha para a igreja, visualiza isso. Eu entro numa igreja e eu vejo ali pessoas que acham que são melhor do que eu. Sabe o que é isso? Também é um erro. Também é um pecado. Então, meu irmão, o rei Josias, fechando parênteses. Então, o rei Josias, desde criança, seguia os mesmos caminhos que Davi, seu pai. E nós temos uma referência hoje, que se chama Jesus. E é muito interessante porque o rei Josias começou a reinar com 8 anos.
e Jesus esteve entre os doutores com 12 anos. Não haveria possibilidade do rei Josias reinar se a palavra de Deus não estivesse no seu coração. E quando eu me recordo de Jesus entre os doutores, eu me recordo uma discussão bíblica. O texto não fala isso, mas pensa, doutores, pessoas que conheciam a Bíblia, a lei, de maneira muito fina. Pensa assim, meu irmão, pastor Álvaro, pastor Manu, pastor Vantos, pastor Adaí, pastor Edson, todo mundo ali sentado. Aí vem lá Olavo no meio deles, para conversar com eles sobre Bíblia. É a mesma coisa. E uma criança, Jesus, de 12 anos, com a capacidade de poder dialogar entre doutores. Sabe o que é isso? Porque Jesus também amava a palavra de Deus. Você acha, meu irmão, que Jesus nasceu e o conhecimento veio do céu assim, ó, imputado? Jesus teve fome, Jesus ficou cansado, teve sono. E você acha que ele não precisou também estudar a palavra de Deus? Nós estamos num tema muito importante. Um rei que amava a palavra de Deus. E nós também precisamos amar a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que temos aquilo que precisamos para poder viver Jesus. E nós precisamos entender que Jesus começou também novo, agiu de maneira excelente, num caminho correto, se entregou, morreu, ressuscitou, por amor a você. Quando você olha para a sua vida, você consegue perceber o quão importante você era para Jesus? Última lição que nós podemos ver nesse versículo, diz o seguinte, eu vou ler do começo, para ficar mais fácil a gente entender. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Segundo, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E terceiro, não se apartou dele, do caminho de Davi, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu disse no começo o seguinte, pensa no rei Josias. Poder, influência, riqueza, política, pense nisso. É muito mais fácil alguém com poder e com insumos, muito dinheiro, não depender de Deus, do que alguém que não tem nada. Então é muito mais fácil o rei Josias se corromper, vamos dizer assim, do que ele seguir um caminho de Deus. Mas o que o texto fala é muito claro. Ele não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneceu firme, reto no caminho de Davi, seu pai. Meus irmãos, o nosso caminho se chama Jesus. Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. E nós precisamos também andar nesse caminho e fazer o que é reto. Você tem andado no caminho que se chama Jesus? A sua vida, atitudes, podem comprovar que você realmente segue a Jesus em retidão? E muitas vezes, infelizmente, nós temos no coração um desejo. Não, Igor, eu não quero fazer o que é errado. Eu quero andar num caminho correto. Eu quero andar num caminho exato, em retidão. Só que, ao invés de nós pensarmos como fazer para não andar, nós queremos já não andar. E isso é um erro nosso como seres humanos. Não tem como você dar um passo sem antes primeiro colocar a primeira perna, meu irmão. Então você precisa pensar e entender como não desviar do caminho. É a primeira pergunta. A resposta, vivendo em retidão. Acabou por aí? Não. A segunda pergunta, como agora viver em retidão? E há uma terceira resposta, amando a palavra de Deus. Meu irmão, observe, na palavra nós aprendemos o que é importante. Escute, orar, vigiar, amar, perdoar. Você acha que você aprendeu a amar, perdoar, a orar com quem? Com seu pai? Beleza, seu pai aprendeu com seu avô, o avô aprendeu com o bis, e vai seguindo. Chega um ponto dessa linha que alguém viu isso na Bíblia, irmãos. Não tem como nós não termos conhecido Jesus se a Bíblia não tivesse sido revelada para nós. Você nunca ia saber que Jesus Cristo existiria. A nossa revelação se chama Palavra de Deus, Bíblia. E nela contém tudo o que precisamos para sermos de acordo com a vontade
de Deus. Se você ora, se você vigia, se você ama, se você perdoa, é porque a Bíblia diz isso. E se você não faz, há uma preocupação, há algo que precisamos rever. Enquanto não vivermos, de fato, se você puder, abra sua Bíblia agora rapidinho, Romanos capítulo 8, versículo 5, já estamos terminando. Acompanhem comigo essa leitura porque é muito importante. Enquanto você não viver Romanos 8, 5, nós nunca conseguiremos o que é agir com retidão. Nunca conseguiremos entender o que é agir com retidão. Romanos 8, 5 diz: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Meu irmão, é lógica isso. A sua vida não pode ser Jesus somente quando você estiver dentro da igreja. Existe uma palavrinha bonita chamada cosmovisão. A nossa cosmovisão de vida, sabe o que é isso? A natureza, os seus sentimentos, a sua visão da forma de entender o seu trabalho, o seu relacionamento, os seus pais, os seus filhos, a sua igreja. Tudo isso daqui é a cosmovisão que tem que ter referência, Deus em primeiro lugar. O nosso problema hoje é que nós, primeiramente, estamos colocando em evidência as coisas da carne. Meu irmão, tem um pastor que prega, e é até engraçado, mas é sério. O mundo está acabando aí, e você jogando videogame. É um modo de dizer, mas é a verdade. Nós estamos diante de um cenário a qual o mundo está sendo corrompido. Nós deveríamos estar preocupados com esse mundo, em colocar em prática, em evidência, a nossa vida com Deus. Mas estamos com mais tempo, com mais dedicação às coisas que são carnais. E eu não estou dizendo para você pecado não, meu irmão. Eu estou dizendo tempo de vida. Pare para poder pensar e faça uma reflexão. Em 7 dias, de domingo passado para cá, depois da mensagem da noite, você abriu a sua Bíblia para poder ler algum versículo? Não me responda. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne. E é lógica. Você nunca vai entender o que é retidão, eu nunca vou entender o que é retidão, por quê? Nós estamos vivendo mais tempo com as coisas que não são de Deus. Lógica, irmãos. Passe mais tempo amando essa palavra, lendo e entendendo os princípios de Deus para nós, que automaticamente você vai entender, eu vou entender, o que é viver uma vida de retidão, assim como o rei Josias, desde os 8 anos de idade, viveu. E aí entra um grande problema. Falta em nós sensibilidade. E a sensibilidade, ela vem quando nós vivemos uma vida com Deus. E não se apartou desse caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque ele amava a palavra de Deus. Você pode dizer, meu irmão, que você ama a palavra de Deus? Você pode olhar para a sua vida hoje e pensar, não, Igor, eu amo a palavra de Deus. Eu tenho tempo com Deus. Eu vivo Deus. Eu quero finalizar com 2 histórias para você. E eu não vou entrar em detalhes, mas só quero ler o texto. E eu quero que você pense em 3 reis. Nós já vimos a história de Josias. Vou ler mais 2 reis para você. Primeiro Joás, depois Manassés. E eu quero fazer uma comparação e quero que você se coloque nesses lugares. Ou você é como Josias, ou você é como Joás, ou você é como Manassés. Se você quiser acompanhar comigo, 2 Crônicas 2, mas eu vou ler versículos alternados, tá bom? Primeiro, a vida de Joás. Escute, preste bastante atenção. Se você não entendeu nada do que eu falei, ao menos escute isso. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverências, e ele aceitou o que disseram.
Então, escute, abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto a postes sagrados e a ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes e enviou para Damasco aquilo que era de espólios. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército maior por haver Judá abandonado o Senhor. Assim, o juízo foi executado sobre Joás. Joás, primeiro rei. Segundo rei, Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus. Quando ele orou, o Senhor ouviu a sua oração, atendeu o seu pedido, de forma que trouxe de volta a Jerusalém ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. 3 comparações. Josias tinha 8 anos, Joás tinha 7, Manassés tinha 12. Ambos começaram a reinar muito novos. Josias viveu em retidão, amou a palavra de Deus, não desviou-se nem para a direita, nem para a esquerda. Pensa agora se você é Joás ou Manassés. Joás começou corretamente, buscando a Deus, e no meio do caminho, desandou. Manassés começou errado, e no final de sua vida, ele andou. Eu quero fazer você pensar sobre isso, meu irmão. Leve essa reflexão para casa. Você quer ser Josias, uma criança que vivia em retidão e que amava a palavra de Deus e que viveu em toda a sua vida em retidão, ou você quer ser Joás, que começa corretamente, mas no meio do caminho desanda? Ou você quer ser Manassés, que já começou errado e que talvez não tenha uma chance para poder fazer as coisas corretamente?